Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os vossos da Igreja de Jesus Cristo. Hoje é dia de batismo. Hoje é dia em que pessoas reconhecendo o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, parte para o ato do batismo. E o que é o batismo? O batismo nas águas, amado, é uma decisão importantíssima na vida de todos aqueles que seguem a Jesus, todos aqueles que crêem no nome de Jesus. A Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo. E a Bíblia fala, ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, é possível ver na vida de uma pessoa a mudança logo após o batismo. Porque a Bíblia fala que ao ser batizado, lá em Mateus capítulo 3, o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré teve o Espírito Santo descendo sobre a sua vida como pomba. A Bíblia fala, e veio como pomba sobre ele o Espírito do Senhor. A Bíblia fala que este é meu filho amado, em quem me comprazo, diz o próprio Deus. Amado, entregar a vida a Deus é a confirmação que Jesus Cristo é o único intercessor, a única verdade, a única vida. Ele fala, eu sou quem sou. Quem vem a mim, vai ao meu Pai. Quem me vê, vê o meu Pai. Então não há intercessor entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo de Nazaré. E o ato do batismo é um ato de fé. É um ato onde as pessoas creem na palavra de Deus e exercem a sua fé através do batismo, entregando a sua vida a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é o único Senhor detentor da salvação. A Bíblia fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, só vai ao Pai por Cristo. É como se tivesse uma ponte entre céus e terra. E essa ponte é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus, Ele não vê a questão do batismo como uma opção, mas é um mandamento para todos aqueles que querem chegar a Deus. Assim como é fazer discípulos. É um mandamento para a igreja dar o bom exemplo. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Então este é um ato de poder. É um ato onde a pessoa ela é alma e é corpo. Amém? Ao ser batizado, segundo a fé, vem o Espírito de Deus sobre a vida da pessoa. Então ela passa a ser alma, que lhe dá a vida, o corpo que lhe sustenta e a inteligência de Deus através do Espírito Santo. Então ela passa a ter ali duas naturezas espirituais e passa a ter uma natureza carnal ainda, porque ela tem vida. A partir do momento que é retirado a sua natureza espiritual de alma e espírito, aquela pessoa falece. Ou seja, quando uma pessoa vem a morrer, é porque não tem mais essa situação na sua vida. Porque quem é batizado anuncia publicamente que Jesus Cristo morreu. Ou seja, se você é batizado, você anuncia publicamente que Jesus morreu, ressuscitou e agora é Senhor da sua vida. Conforme lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14. Hebreus, capítulo 1, todo, fala que ele agora está assentado num alto e sublime trono. Então, a velha criatura que existia na pessoa passa a reviver com uma nova vida em espírito, ou seja, morte da velha criatura das águas e ressurgimento da nova criatura em Cristo Jesus. Então, a Bíblia fala que no ato do batismo, dos seus pecados, o próprio Deus não se lembra mais. Então, esquece das coisas que para trás fica e segue adiante. Então, aquela velha natureza morreu e ressurge uma nova. Tanto é que todas as pessoas que batizam, ela nasce em nova consciência.
em novo entendimento, em novo discernimento e nova sabedoria. A pessoa que é batizada, automaticamente, ela nasce novamente. Ou seja, morre essa velha criatura, ressurge a nova. O ato do batismo é claro para quem batiza. No outro dia, ela vê que ela já não pensa como a velha criatura. Então, ele é um ato de poder. Ele é um ato de mudança de natureza. O ato do batismo muda a natureza de uma pessoa. Muda toda a situação. Ela ressuscita em Cristo. Lá em Mateus capítulo 3, verso número 13, fala: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré deu o exemplo. Ele deu o exemplo ao passar pelas águas, e a Bíblia fala, em Mateus capítulo 3, número 3, que veio o Espírito de Deus e desceu como pomba sobre a vida do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então o próprio Cristo nos dá o exemplo do batismo. Ele diminui a sua natureza espiritual para passar pelas águas na mão ali de João Batista, o pregador, o profeta, né? Se você for ver todo o livro de Mateus, lá no início você vai ver essa história, que história linda, onde o próprio Senhor da Glória se desfaz de si mesmo e passa pelo ato do batismo. A Bíblia fala que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer, e se desfez de si mesmo, e enviou o seu Filho amado. Ou seja, parte dele, o Filho amado dele, veio a essa terra pagar o preço de morte, o preço de cruz, pela minha e pela sua vida. Mateus capítulo 28 fala: Então Jesus aproximou-se deles quem? Dos discípulos, e disse: Foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações. Ou seja, a autoridade ela nos foi dada para pisar serpentes e escorpiões, conforme Efésios capítulo 6. E Jesus ratifica e fala: ó, eu te dou autoridade, eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Então o ato do batismo também é um ato que você renega ao reino de Satanás, ao principado e à potestade, às religiões que não pregam o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você está indo contra toda seita, você está indo contra toda falácia, você está indo contra toda natureza de ciência. É um ato de fé onde você entrega a sua vida e reconhece o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Então, batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que o Senhor nos ordena. Então, a partir do momento que nós batizamos, nós estamos cumprindo um mandamento da parte de Deus. Nós estamos ensinando que o caminho é esse. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então nós vamos ensinando o povo a obedecer as ordens dadas pelo próprio Deus através do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele fala: em meu nome pedirão ao Pai e assim vos será feito. E eu estarei sempre com vocês até a consumação dos tempos. Então Jesus, ele vive e reina. Jesus, ele é ressurreto. Jesus, a morte, ele venceu, né? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia, então ele venceu a morte. Ele é ressurreto e está assentado no alto e sublime trono. Então ele venceu a Satanás quando pegou as chaves do inferno no movimento espiritual entre ali a morte e a ressurreição. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, no entanto, a Bíblia fala que quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. Então, ali, Filipe, o diácono, na ausência de um pastor, batizou pessoas ali em nome de Jesus no Atos dos Apóstolos. Então, Filipe prega o evangelho, muitas pessoas creram nas boas novas, porque evangelho é boas novas, evangelho é morte e ressurreição de Cristo, evangelho é confirmação do crer pela fé. Então, muitos creram e foram batizados. E o próprio Simão também creu e foi batizado. Então, seguiam Filipe por toda parte, observando, maravilhado, o grande sinal e maravilha que era realizado pelo diácono Filipe. Então, um diácono, na ausência de um pastor, se tem pessoas para batizar, ele tem que fazer o ato do batismo.
Ele tem que entender o ato do batismo. Ele tem que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, um diácono, ele já está capacitado em espírito para batizar pessoas. Porque, não tendo o pastor perto dele, ele não tem que esperar para batizar. Se a pessoa creu e quer ser batizada, ela tem que ser batizada na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, até mesmo por um diácono. Então Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo de Nazaré para o perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. Olha aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, fala que o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, arrependa-se dos seus maus caminhos. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E receba o dom do Espírito Santo. Olha aí, o Espírito Santo só vem na vida de uma pessoa após o batismo. Às vezes, por clemência, não só no batismo, mas pessoas recebem o Espírito Santo antes mesmo do batismo. A consciência cristã. Amém? Porque a Bíblia fala que no Pentecostes, lá no Atos do Pentecostes, no Atos 1 e 2, ele fala que veio um vento impetuoso, né? E muitos ali falaram em outras línguas e compreenderam o que o apóstolo Pedro estava falando. Disse-lhes, vão pelo mundo, todos preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, eu prego o evangelho, as pessoas não crêem. A Bíblia fala lá em Marcos capítulo 16 que vai ter uma condenação para todos aqueles que não creram. Ou seja, batismo também é sinal de salvação. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê vai ser condenado, conforme Marcos capítulo 16, verso 15 e 16. Então, há uma condenação para aqueles que não passam pelo ato do batismo. Essas pessoas vão perecer no dia do juízo, porque tiveram a oportunidade na pregação do evangelho e nem assim foram para o ato do batismo. Então, há uma promessa também de condenação no final dos tempos para essas pessoas. As pessoas que não quiseram ser batizados vão passar pelo juízo de Deus e o próprio Deus dará a sua sentença. Então lá em João 3,5, respondeu João, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, na água para a mortificação da velha criatura e do Espírito Santo para reviver em Cristo Jesus. Então, Nicodemos, em João 3, ele fala, como pode um homem nascer de novo? Por acaso voltará ao ventre da sua mãe? Jesus fala, sendo tu professor da lei, douto, não sabe essas coisas? Mas Jesus repete, é necessário nascer da água, ou seja, morte da velha criatura, e do Espírito. Então, quando você levanta a sua cabeça nas águas, o Espírito Santo vem sobre a sua vida e começa a te dar uma consciência do que realmente é o Evangelho. Pessoas não conhecem o Evangelho antes do batismo. As pessoas até tentam, mas elas nunca vão conhecer a Deus antes do batismo. Elas só passam a conhecer a Deus através do Espírito Santo no batismo. O batismo é um ato violento. Como eu falei, no Atos do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Inclusive os que não foram batizados. Foi um batismo de fogo. Mas eu tenho certeza que após o batismo com o Espírito Santo, muitas pessoas passaram ali pelas águas para confirmar a morte da velha criatura. Morre a carne e revive em espírito. Paulo também nos dá uma lição lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um só Espírito. Ou seja, nós fomos batizados em nome de Jesus, somos participantes do corpo de Cristo, podemos ceiar na representação do pão que representa a sua carne e podemos beber do vinho na representação do sangue, que é o sangue de Cristo. Então, nós vamos beber ali em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e comer da Santa Ceia
pelo poder do nome de Jesus após ser batizado. Antes de ser batizado, você não pode participar da ceia de Cristo. Então, a Santa Ceia é a confirmação que você creu e foi batizado. Então, quer judeus, quer gregos, quer brasileiros, quer pessoas da América do Norte, da América Central, da África do Sul, da Europa, da Ásia, todos terão que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Então, as pessoas que não reconhecem a Cristo, não passam pelo batismo, está simplesmente se afastando da salvação em Deus, porque Deus nos promete a vida eterna. O próprio Senhor Jesus falou, eu vou para o meu Pai, vou preparar moradas, vou preparar as moradas. Então a morada é para aqueles que creem, não é para aqueles que não creem no poder do Evangelho. Então o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo de Nazaré. Somente irá ao Pai em nome de Jesus. Quem reconheceu a Jesus, quem reconhece o sacrifício da cruz, quem reconhece o preço pago. Eles deu a nós a consciência do Espírito após o batismo. Então nós temos a consciência do Espírito Santo somente após o batismo. Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, ele fala assim, por acaso Cristo está dividido? Cristo está dividido entre Pedro, Maria, João, Paulo, Apolo? Não, amado. Cristo, ele não foi dividido. Na verdade, todos morreram e Cristo é o único ressurreto. Então, somente em nome de Jesus é que se achega ao Pai. Paulo não foi crucificado por nós. Amém? Pedro não foi crucificado por nós. Maria não foi crucificada por nós. Somente Cristo foi crucificado para pagar um preço de morte, um preço de cruz por toda a humanidade. Ele fala, ide até os confins da terra, pregai o evangelho a toda criatura. Então, foram nós, os pastores, crucificados para que, se eu morrer, ser santificado e levar pessoas a Deus? Não. Não existe isso. Santificar uma pessoa em morte. Na verdade, a Bíblia fala que no mundo dos mortos não se ouve, não se fala e não vê. Então, um morto, uma pessoa que representa uma divindade, uma imagem de escultura, você olha para uma imagem de escultura e vê ela, Santa Maria, São Pedro, São João. Não. Imagem de escultura tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, pés, mas não anda, mãos, mas não apalpa, em nome de Jesus. Então foi feito por mãos humanas. Então se você der um espírito, aquela imagem que você acabou de fazer, ou você acabou de comprar, isso é necromancia, invocação à morte. Você está invocando o mundo dos mortos. E quem é o enganador que vem do mundo dos mortos para enganar? Que se disfarça em anjo de luz? Satanás. Um ser milenar, se traveste de divindade, porque a Bíblia fala assim, olha, que a palavra travesti significa ser o que não é, ou seja, Satanás tentou se travestir de Deus, subir ao trono do Altíssimo e ser semelhante ao Altíssimo. Então, a pessoa não pode crer nessa situação. Numa situação de imagem de escultura feita por mãos humanas, comprada numa feira ou até mesmo na beira de um templo. Tem que ter cuidado com essas coisas, porque Deus ele não honra aquilo que é feito por mãos humanas. É como se eu fosse o criador da imagem, ajoelhasse e adorasse a minha própria criatura. Não, eu tenho que olhar os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Então eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Deus, que fez céus e terra. Eu não posso olhar para aquilo que é fruto das minhas mãos. Então, em nome de Paulo, eu não posso ir a Deus. Eu só vou a Deus em nome de Jesus. Jesus falou em meu nome. Quem crê e for batizado será salvo.
Então nós não fomos batizados em nome de Paulo, de Pedro, de João. Nós somos batizados em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não sou batizado em nome de Cristo, de Caio. Amém? De modo que ninguém, amado, é batizado em nome de outra pessoa. Você só pode ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então a palavra do Senhor é muito clara. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, fala: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, verso número 5, fala claramente: então eles ouviram e foram batizados em nome de Jesus. O nome de Jesus é que nos dá poder para se achegar a Deus. Porque a Bíblia fala que Deus ele só dá honra ao seu Filho amado. Só dá honra ao Filho. Ou seja, por causa do Filho, nós nos achegamos ao Pai, ao trono do Altíssimo. O véu foi rasgado. Quando ele paga o preço daquela coisa, ele fala assim, ó, o preço foi pago e o véu foi rasgado. Agora qualquer um se achega a Deus em nome de Jesus após o batismo. Então, eu tenho que reconhecer aquele que enviou a Jesus Cristo de Nazaré, ao próprio Deus. E eu tenho que reconhecer a autoridade de um pastor, porque a autoridade nos foi dada. Então nós vamos reconhecer a autoridade do pastor, porque quando Deus fala de fazer discípulos, o discipulado chega até nós, e ao ser um sacerdote da casa do Senhor, tem autoridade para impor o batismo, como foi imposto lá na época, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré de Pedro. Então nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por causa do discipulado, segundo a Bíblia, que nos foi dado. Porque lá em Mateus 28 fala de fazer discípulos. Então, o discipulado é repassar o cristianismo às pessoas da maneira certa, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, o Espírito Santo permanece entre nós após o batismo. Quem crê e é batizado, recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Então, nós, os filhos de Deus, temos a confirmação do Espírito Santo conforme João, capítulo de número 1, verso de número 33. Nós, em nome de Jesus, somos batizados. João batizou com água, mas dentro de poucos dias disse ali o apóstolo Pedro, vocês serão batizados no Espírito Santo. Então, ele batizou com água porque Cristo ainda estava presente. Mas hoje, quando nós somos batizados na água, automaticamente o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, conforme Mateus capítulo 3. Nós, os filhos de Deus, estamos diante do próprio Deus pela fé. Então, pela fé, irmão, se você ainda não é batizado, confessa o nome do Senhor Jesus. Faz essa oração aí. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Providencia um sacerdote para que eu passe sobre as águas. Se você não é batizado, em nome de Jesus, creia no que eu estou te falando. A salvação depende do ato de pronunciar Jesus como Senhor e Salvador, e você deve orar. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Providencia o meu batismo. E aí o próprio Espírito Santo vai enviar um sacerdote para que, em nome do Senhor Jesus, você seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus. Compartilhe, amém? É de suma importância que você também seja um pregador do Evangelho. Mesmo via online, compartilhe. Dê o seu joinha em nome de Jesus. Para a honra e glória do nome de Deus. Inscreva-se no canal para receber as próximas pregações. Você tem que ativar as suas notificações. Ative as suas notificações em nome de Jesus. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.